E, em seguida, nós passamos para a nossa companheira de luta, a Edileuza Garcia Fortuna. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer pelo convite, em nome do Sindicato da Saúde de Santa Catarina, que compõe o Fórum em Defesa do SUS e também o Fórum em Defesa do Serviço Público lá em Santa Catarina. Então, na nossa avaliação, a gente está passando por um momento difícil, um momento de crise do capitalismo, uma crise estrutural do sistema capitalista, uma crise de superprodução, de saturamento das condições de consumo, e todos nós já todos já financiaram, né, o seu carro, sua geladeira, sua televisão, e assim, ou seja, está no auge da crise do capitalismo. E também dizer que é uma crise permanente mundial do sistema, como aconteceu na França, na Espanha, na Grécia. E a superação da crise, nesse momento, está sendo através da exploração da mais-valia absoluta e através do aumento da jornada de trabalho, que já colocaram para 60 horas, aumento da idade para aposentadoria, que logo vem a reforma da Previdência aqui no Brasil, em outros países já avançou para essa reforma. Então, a intensificação da exploração dos trabalhadores. Essa é a nossa avaliação da maneira que o capitalismo encontra para superar esse momento de crise. E aí, o governo brasileiro também tentou intervir para, pelo menos, vamos dizer, atrapalhar um pouquinho, para ela demorar um pouquinho mais para chegar, né, acreditando que poderia intervir no sistema capitalista. E com investimento no setor produtivo, abertura de crédito, a gente ouviu falar, né, no Plano Brasil Maior, que é a isenção fiscal para o setor automobilístico, o PAC 1, o PAC 2, que é dinheiro a rodo para as empreiteiras. Mesmo assim, a gente não conseguiu, e como é o sistema da crise, é o sistema mundial, chegou e estamos vivendo um momento de crise importante. E aí é importante falar um pouquinho do governo, do que foi o governo do Partido dos Trabalhadores, que foi um governo que já no início disse que viria para fazer e honrar com os acordos, com a Carta ao povo brasileiro, né? E continuou fazendo investimento no setor produtivo. Houve a diminuição realmente da taxa de desemprego, mas aí o desemprego e os empregos que vieram eram empregos mais precarizados, com salários menores, temporários, maioria deles na construção civil, que estavam também ligados às políticas compensatórias. Essas políticas compensatórias, como Bolsa Família, Vale Gás, as cotas, o aumento de vagas nas universidades, o aumento das vagas nas escolas técnicas e também a precarização, por outro lado, dos serviços públicos, em especial nas universidades. E aí os companheiros citou, né, alguns exemplos aqui. Mas continuou, por todos esses anos, não rompeu com o imperialismo, continuou fazendo um governo de conciliação, tentando contornar com os brinques, fez a compra de submarino na França, compra de avião de combate na Suécia, ou seja, um pacote tecnológico importante. E aí também teve as relações amistosas, né, com os países da América Latina. Hugo Chávez na Venezuela, que para nós é um governo importante de resistência, na Bolívia com Evo Morales, no Equador, Paraguai, na América Central, a Frente Sandinista na Nicarágua, Frente Farabundo Martí, no El Salvador, Honduras
com Zelaya e Cuba, né, nossa gloriosa e necessária, que mostra que é importante e que tem condições de os povos não estarem subordinados ao imperialismo. Eu estou citando isso, que foram o mínimo que o governo dos Partidos dos Trabalhadores fez, e nós, foram relações amistosas, né? E, mesmo assim, essas relações com governos progressistas, ou simplesmente desobedientes e indesejáveis para o imperialismo. E aí um momento importante foi 2005, quando Hugo Chávez tomou a frente lá na Cúpula das Américas, em Mar del Plata, e rompeu com a ALCA, que era um projeto principal geopolítico continental do imperialismo, de formação e anexação econômica aos Estados Unidos, ao imperialismo. Rompeu e criou a ALBA, e o Brasil não entrou na ALBA. Com tudo isso, nós da esquerda ainda achávamos, né, e nós fazemos essa crítica, né, o governo do Partido dos Trabalhadores é um governo de conciliação, mas teve a sua importância para o imperialismo, teve uma importância muito grande, né? Tanto que era nocivo essa relação com os países, com esses países que tinham esse caráter progressista e desobediente e indesejável, né? E aí havia necessidade de uma retomada do controle do território econômico, que começou em 2009, na nossa avaliação, com o golpe militar em Honduras. Em 2012, golpe parlamentar, midiático e juristocrático no Paraguai, com Fernando Lugo. Tem também a questão da Colômbia, né, que houve uma derrota no plebiscito. Então, todo esse momento de conjuntura veio fortalecer, a partir de 2014, os partidos de direita clássica, PFL, agora o DEM, né? É o DEM agora, né? E as organizações juvenis, MBL, Vem Pra Rua, financiadas pelo governo norte-americano, pelo governo dos Estados Unidos, junto com a mídia e os setores do Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, produziu o golpe. E por que na nossa avaliação é simplesmente o golpe? Porque não teve crime de responsabilidade, todos os governos usaram a mesma prática, continuam os governos estaduais usando, tanto que o governo Dilma saiu, teve a absolvição, perdão, pode concorrer lá em 2018, mas quem precisa ser preso é o Lula. Então, era necessário tirar para reverter, para retomar, não só no Brasil, mas em todos esses países, e que vai, na nossa avaliação, também avança um movimento de direita, de reação. E o segundo e mais importante na nossa avaliação, que é característica do golpe, é que está mudando o regime político-social. E a mudança do regime político-social é arrebentando com os direitos da Constituição de 88, em especial o artigo 5º, que é as garantias individuais, e o artigo 6º, que é as garantias sociais. Aí podemos citar exemplos da PEC 241 e outros modelos e outros ataques aos trabalhadores, o acordado sobre o legislado, terceirização e inúmeras outras PECs que estão tramitando no Congresso Nacional. Mas eu queria falar também um pouquinho do que a gente vive, né, que é a relação da saúde nesse contexto de crise econômica. Primeiro dizer que o Sistema Único de Saúde, ele já nasceu com os ataques, ele já nasceu com ameaças e riscos, porque é a maior conquista como projeto de Sistema Único de Saúde, ele como um projeto de direito constitucional à saúde, ele já nasceu com ataques, quando a gente fala que veio e permitiu a participação da iniciativa privada dentro da Constituição, dentro
da concepção do SUS. Outros ataques importantes é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. A gente hoje tem menos de 5% do orçamento para a saúde e 45% para o financiamento da dívida pública, uma dívida que precisa ser auditada, precisa e necessário não pagar mais essa dívida. É necessário que aconteça como aconteceu no Equador. E dizer outra questão importante, que se a gente aspira a um sistema universal, é preciso que se siga o exemplo de Cuba, do Reino Unido, da Espanha, que faz o investimento mínimo de 10% na saúde. Outro ataque importante é as empresas suplementares que são beneficiadas com a isenção fiscal bilionária e beneficiando aí o seu alargamento na saúde com financiamento público. A desvinculação da receita, que é um artifício jurídico que permitiu, desde 94, quando começou com 20%, e era uma medida excepcional na saúde, e esse excepcional, desde 94, a gente vê em 2015, foi efetivado até 2023, com 30% da desvinculação das receitas, tirando o recurso público da saúde novamente, não permitindo que o Sistema Único de Saúde fosse efetivado. Claro que é um projeto de governo, né? É um projeto de governo não concretizar o Sistema Único de Saúde. E agora, como foi colocado, e outros com certeza vão falar melhor também, e a gente tem feito esse debate, a PEC 241, a PEC 55, que vai ser votada no dia 29, é o maior retrocesso. Se for efetivado, pode, em 20 anos, acabar com o Sistema Único de Saúde, pode, sim, acabar com outros serviços públicos que merecem o fortalecimento e vai haver o retrocesso. Aprofunda o sucateamento, dificulta o acesso à saúde e aumenta a falta de material que a gente que trabalha dentro dos hospitais tem visto. Falta luva, falta material, falta medicamentos, falta tudo, e ainda mais a diminuição de servidores e profissionais nos hospitais. A abertura do capital financeiro para investimento em saúde, outra questão, outro ataque desse governo, do governo Dilma, do governo Lula, do governo dos partidos dos trabalhadores, e continua sendo agora por o governo Temer. É importante dizer que o ministro da Saúde, um engenheiro que foi financiado pelo presidente da Aliança, maior administradora de plano de saúde, né? Ele veio com um propósito e está desenvolvendo esse propósito quando ele fala em várias entrevistas que o que nós defendemos, porque nós que estamos aqui defendemos o Sistema Único de Saúde, lá nos moldes da reforma sanitária, é um sonho. Né? Ele fala isso, que é muito grande e que nós não somos técnicos, nós vivemos de sonho. Então, ele coloca como uma política de uma das propostas, planos de saúde populares subsidiados pelo governo, ou seja, de novo, tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde, tirar dinheiro do governo para investir na privatização da saúde. Mais um problema, e eu acredito que talvez seja um dos maiores que a gente enfrenta na saúde, é a indústria farmacêutica, que é a segunda indústria maior faturamento mundial. Né? E aí eu queria colocar três perspectivas dentro da saúde. Uma perspectiva é da reforma sanitária, em colocar o conceito ampliado de saúde e reconhecer que os determinantes sociais é que definem a saúde, que é o que representa a Frente Nacional contra a Privatização. Outra perspectiva, que é a oposição ao Sistema Único de Saúde, que 25% do atendimento, fornece 25% do atendimento e usa 70% dos gastos com a saúde, que é a perspectiva privatizante, e a outra perspectiva, que é aquela que a gente vem acompanhando desde a década de 90, que é a flexibilizadora, que é dos modelos de organizações sociais, novos modelos de gestão,
que eu acredito que a gente vai debater e vem debatendo dentro da Frente Nacional, que é o mote da Frente Nacional contra a Privatização, e que vem se expandindo e com muita força no governo do Partido dos Trabalhadores, em especial com a EBSER. Colocar também a questão que a crise econômica, nós, trabalhadores da saúde, eu acredito que aqui a maioria somos profissionais da saúde, vamos enfrentar na crise econômica desemprego, o aumento da taxa de desemprego, a redução da renda e o aumento da inflação, perdendo o poder de compra. Nós vamos sentir na pele, e a gente tem sentido na pele, quando a gente atende lá no sindicato, trabalhadores desesperados porque perderam o seu emprego, trabalhadores buscando na taxa preta a solução para o seu problema, no suicídio, na depressão, no aumento da desnutrição, no aumento da mortalidade infantil. É o que nós vamos enfrentar daqui para frente e, com certeza, piorar cada vez mais com a PEC 241 e a 55 e outros projetos que estão em tramitação no governo. E agora, o que a gente tem para fazer? Na nossa avaliação, se nós sairmos chamando eleições gerais, nesse momento nós vamos ser derrotados e, quem sabe, a direita mais reacionária é que pode assumir, exemplo do que veio em outubro agora, onde a maioria da direita ganhou na maioria dos estados do Brasil. Então, a gente não pode menosprezar o que teve de democracia. É importante entender que tivemos um processo importante. Eu digo que a minha militância, ela veio num processo de abertura da democracia, mas veio à custa de muitos militantes que a gente perdeu para vir para a abertura desse processo. Então, a gente precisa valorizar, e quando fala que vem o recrudescimento, é porque vem mesmo. É porque a lei antiterrorista vai ser usada a cabo, vai ser usada contra os estudantes, contra os pobres, contra os oprimidos, contra nós trabalhadores. É aí que vai ser usada a lei antiterrorismo, já está sendo usada. A criminalização do MST, a invasão da escola Florestan Fernandes, foi um exemplo disso, e vai vir outros processos piores. Mas a gente não pode se acovardar nesse momento, porque a luta de classes ela é feita de fluxo e refluxo, e o nosso papel, quanto militante social, é avançar, é continuar organizando os trabalhadores, os movimentos sociais, movimento sindical, e aí a nossa capacidade de movimento sindical e movimentos sociais perdeu muito agora no golpe. A gente está perdendo ainda para os estudantes que estão dando exemplo de resistência e que a gente precisa apoiar com muita força e com muita garra esse movimento para tomar um gás novo, para resistir nos próximos momentos. Dizer que a gente vem acompanhando... Obrigado, Valéria. Dizer que a gente não pode... É que eu acho que a gente que está no movimento sindical, que está mais tempo na luta, a gente fica meio desanimado. Mas quando tu vai numa escola ocupada falar da PEC de 55, quando tu vai falar do que a gente defende e encontra nos estudantes essa vontade, essa garra, a gente precisa fazer o dever de casa. A gente precisa ser militante de verdade todas as horas, 24 horas por dia. A gente não pode, o movimento sindical não pode cair na tática de chamar 2 vezes por mês uma manifestação. A gente precisa unificar de verdade. A gente não pode unificar na hora da reunião e sair da reunião chamando 2 datas para o mesmo mês, como foi dia 11 e dia 25. É de verdade que precisa ser essa unidade, porque a gente vai ser derrotado, sim. A gente vai ser derrotado, a gente já foi derrotado no 257 e pode vir a ser derrotado mais para frente. Então, nossa luta imediata contra os ataques aos direitos, ao patrimônio público,
contra o governo golpista, contra o golpe, na construção de um bloco de forças populares, anti-imperialista, antimonopolista e antilatifundiária, com um programa mínimo, na experiência do dia a dia, na construção do movimento de massas, para a gente ter um horizonte que é a tomada do poder. A gente acredita que se disputar a eleição é importante, mas é necessária a tomada do poder, é necessário, e só assim a gente vai derrotar o capitalismo. Só assim. Porque a palavra de ordem hoje está difícil falar de socialismo para as massas, está difícil a gente ir lá defender e falar de socialismo, porque está sendo feita uma construção diária pela mídia, está sendo feita uma construção diária pelo poder, mas é essencial que nós, trabalhadores, tenhamos a clareza de que não é possível dominar o capitalismo, que é só a derrota do capitalismo é que se vai transformar a sociedade. E aí, queria encerrar esse momento agradecendo a todos e dizer que nossa luta é todo dia, porque a nossa saúde não é mercadoria, que a gente precisa transformar essa sociedade, que a gente precisa derrotar o capitalismo, e só com a unidade da classe trabalhadora é que a gente vai fazer isso. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria.